Terá o planejamento efetividade num negócio rural? Seja bem-vindo a mais um Planejando para Desconstruir. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos num ambiente diferente. Não se incomodem com o barulho dos galos, com às vezes algum tipo de interferência. Mas antes de nós começarmos efetivamente, eu gostaria de pedir a vocês que vocês compartilhassem os nossos vídeos, acionassem o sininho para poder receber as notificações dos novos vídeos toda terça e quinta-feira às 18h30. Se inscrevessem no nosso canal também, nos acompanhassem nas redes sociais, né? E também participasse das nossas lives todas as quintas-feiras no Instagram, às 18h01, onde eu e minha sócia compartilhamos assuntos atuais, bastante efetivos do mundo do empreendedorismo. Vamos em frente, o nosso assunto hoje é a respeito da cultura familiar, a respeito daquelas pessoas que possuem na roça o seu ganha-pão. E a grande questão que fica é exatamente se a gente consegue aplicar o planejamento, fazer com que esses negócios tenham uma rentabilidade melhor, que possuam sustentabilidade financeira, que deixe simplesmente de existir como forma de sustentabilidade mínima para as famílias do campo, mas que possam dar condições de um crescimento sustentável, sólido, com parte financeira controlada e principalmente perspectiva de futuro. Bom, nós vamos falar sobre o que aqui para poder comentarmos a respeito dessa questão na vida rural. Vamos balancear dentro de 3 assuntos extremamente simples e comuns dentro desse tipo de propriedade. Vamos falar sobre leite, vamos falar sobre ovos e vamos falar sobre queijo. Nada mais próprio para um momento como esse. Principalmente o homem do campo, ele tem na sua experiência, normalmente, as trajetórias de negócio que ele vai constituir para a sua propriedade, por exemplo, para o seu ganha-pão. Dificilmente ele aplica algum tipo de conhecimento científico para que ele possa tomar os rumos adequados para o seu negócio. E é exatamente por isso que me inspirou bastante de trazer uma experiência da nossa própria família, discutida efetivamente na manhã que eu estou gravando esse vídeo, aonde nós buscamos tomar diretrizes para que a vida dos avós da minha esposa consigam ter um caminho de sustentabilidade mais efetivo, como dissemos no início. Então, nós colocamos em prática a questão do planejamento financeiro, para nós entendermos entre o leite, os ovos ou o queijo, o que é o caminho mais efetivo dentro da questão da lucratividade e que possa fazer com que eles desenvolvam a atividade rural que eles praticam e que eles não tenham a menor vontade de mudar, né, de sair desse segmento, mas que isso se torne algo com um futuro um pouco mais adequado para as suas vidas, né? Para que não exista simplesmente aquela questão de trocar 6 por meia dúzia. Então, vamos estudar esses 3 fatores e a partir daquilo que nós estruturamos como planejamento financeiro desses 3 itens que são possíveis de serem executados dentro dessa propriedade, que a gente possa então tomar a decisão correta de por onde seguir. Ou seja, esse vídeo ele traz um estudo de caso verdadeiro, né? Onde as estimativas, obviamente, possuem a sua faixa de erro, né? Porque existem valores que são estimados para a gente poder chegar aqui nesses cálculos que fizemos, mas efetivamente ele é real. Ou seja, ele está sendo estudado, ele está sendo colocado em prática e ele vai ter a efetividade esperada. Vamos ver como? Vamos lá. A primeira coisa que nós analisamos, e que é bastante costumeiro dos sítios, onde as pessoas vivem do campo, é que normalmente essas pessoas possuem gado. E dentro do seu gado eles possuem vacas e essas vacas são leiteiras. E é comum também que essas pessoas usufruam do próprio leite que é extraído dessas vacas, daquilo que plantam, isso é muito normal. Mas também se torna necessário fazer desses elementos uma fonte de captação financeira. E uma das fontes bem básicas de qualquer tipo de sítio é exatamente a venda do leite. E aí, para que vocês tenham noção, dentro de cada tópico desse que nós vamos abordar, eu vou colocar para vocês na tela as planilhas que nós montamos com aquilo que nós estruturamos como conceito para esse negócio. Dentro do segmento do leite, a gente tem que pensar tudo aquilo que a gente possui.
e tudo aquilo que a gente utiliza como meio para poder ter o leite como produto final. Então nós pensamos, basicamente, como se nós estivéssemos partindo do zero. Para podermos estudar a questão do leite, da produção do leite, nós precisamos então elencar alguns elementos básicos para que então a gente consiga montar uma linha de raciocínio, uma linha de planejamento para podermos validar esse item como rentável, não rentável e como fonte de segmento de negócio, ok? Então, para isso, vejam os itens agora que nós elencamos como importantes para podermos chegar ao cálculo da decisão de segmento ou não pelo produto leite. Um dos pontos importantes que nós elencamos dentro dessa planilha que vocês acabaram de ver é o valor do bezerro. Mas, Alexandre, você já está falando de um negócio familiar que existe. Tá bom. É importante a gente entender que, por exemplo, aqui nós já temos as vacas leiteiras. Só que, no fundo, a gente precisa conseguir entender de quanto esse investimento ele realmente vai nos dar de retorno a partir da visão de um zero. Qual é o zero? É de nós não termos nada. É de nós iniciarmos o investimento no leite a partir da aquisição de um bezerro. Por que isso? Porque é importante que a gente tenha a noção verdadeira do que a gente tem de custo para podermos tomar a definição final. Então, é impossível a gente abrir mão da questão do custo de você adquirir o bezerro e não simplesmente considerar aquilo que nós já temos. Isso é muito comum dentro de culturas primárias, você tomar a decisão a partir daquilo que você já tem. Na verdade, você precisa desconstruir. O que é o desconstruir nesse caso? A gente precisa voltar ao marco zero da produção de leite. E qual é o marco zero da produção de leite? É nós não termos a vaca leiteira. Então, por isso, um dos itens da tabela que vocês viram agora é o bezerro. E o mais importante, que na conversa, eu não sou especialista a respeito desse item, então eu tive a conversa com o especialista, que é o avô da minha esposa, e ele me explicou passo a passo quando que esse bezerro se transformará em uma vaca e essa vaca começará a produzir leite. Então nós tivemos que considerar um período de inatividade dessa vaca de 3 anos, ou seja, essa vaca estará dentro do ambiente durante 3 anos, se alimentando, tendo as necessidades das vacinas, tendo todos os cuidados necessários que uma vaca adulta tem, e muito mais por ser um bezerro, até que ele chegue à idade adulta, onde ele começa a produzir leite. Então vejam que não é simplesmente você começar a medir a partir da produção do leite. Você tem que entender tudo aquilo que você precisa. E outro objeto que nós consideramos também na tabela que vocês viram é uma ordenhadeira mecânica. Porque hoje, aqui, por exemplo, no sítio dos avós da minha esposa, a ordenha é feita manualmente. Ou seja, o avô dela vai lá todo dia de manhã e ordenha vaca por vaca para poder tirar a quantidade de leite necessária. Isso é um aspecto que é produtivo enquanto existe saúde, né? Enquanto existe força nas mãos, enquanto existe condições de ficar sentado num banquinho numa posição extremamente desfavorável, enquanto existe a condição de se ficar também exposto ao risco da vaca, apesar deles fazerem lá a amarração correta, mas existe uma questão de risco e existe uma questão também de que a saúde em determinado momento não vai ajudar. Essa produção ela precisa ser factível a partir da melhor forma de se executar. Então nós consideramos que também existirá dentro da coleta do leite, o investimento numa ordenhadeira. Então, nós estamos aqui olhando basicamente para 2 ativos. Né? Nós estamos olhando para o ativo que é o bezerro e para o outro ativo que é a ordenhadeira. Quanto à condição de curral, quanto à condição de coleta, né, do leite, tudo isso aí nós vamos deixar, porque a gente teria que entrar em ambientes muito maiores. Por ser um ativo, vamos dizer, né, se eu tivesse que construir um curral para poder fazer a ordenha dessas vacas, diluiria o valor do curral em 10 anos. Em 10 anos, esse valor vai representar poucos centavos dentro do custo final do litro do leite. Ou seja, ele não teria um diferencial muito grande. Então, vocês viram que além da questão do bezerro, a questão da ordenhadeira, que são os ativos que a gente está incluindo dentro do nosso negócio, nós temos ali a forma de alimentação, né, que a gente considerou cevada, a gente considerou o sal, a gente tem um pasto que a gente precisa cuidar desse pasto. Uma vez por ano é necessário roçar o pasto para que ele possa ter a eliminação daquilo que não presta para o animal poder se alimentar normalmente. Então, existe também a questão de você cuidar desse pasto. Quanto à questão das vacinas,
como nós estamos falando de uma região que ela é atendida publicamente pelas vacinas, vocês vão reparar que nós não vamos incluir nenhum valor em relação à questão das vacinas. E o mais importante também, pessoal, nós estamos falando de uma cultura familiar, de uma cultura onde não se aplica, por exemplo, hormônios para o crescimento do gado, a gente não cria gado confinado, a gente cria o gado solto, ou seja, você tem uma cultura muito direcionada para o simples, tal como é a proposta do nosso projeto. Bacana? Então vamos ver aqui agora, na próxima apresentação da tabela, os valores que foram estipulados para cada litro de leite. Ou seja, nós tivemos que adequar a quantidade de alimento que esse gado come por dia, nós tivemos que adequar a quantidade de luz que é investida por dia para que a ordenhadeira funcione, nós tivemos que fazer com que a depreciação da ordenhadeira também fosse por dia, para que ela estivesse incluída no preço, nós tivemos que fazer com que o custo do animal também fosse calculado por dia, e aí nós chegamos a esse resultado de custo que vocês vão ver logo na tabela a seguir. Outro fator importante que a gente teve que considerar é a quantidade de litros que cada vaca tem condições de produzir por dia. Ah, Alexandre, mas essa quantidade ela vai variar dependendo do tipo do animal. Sim, a gente tem plena noção disso. E é por isso que nós estipulamos um valor médio, que vai aparecer também na planilha, de litros por leite por animal. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer diferença na composição do custo? Não, não vai fazer diferença na composição do custo. Mas vai fazer a diferença de nós conseguirmos avaliar ao final se aquele produto é o mais rentável, é o mais indicado para a cultura do sítio. Ok? Então, notem agora na planilha a seguir que nós vamos apresentar qual é o valor total do custo e qual seria o valor total do lucro a partir de um preço de venda médio do litro do leite. Ok? Então nós vamos ter o valor do custo do litro do leite, nós temos o valor de venda do litro do leite e nós temos o valor de, digamos, de lucro diário a partir de quê? A partir da produção total de leite, certo? Então vejam na planilha a seguir esses valores. Observe, afinal, que a cultura do leite é uma cultura bastante rentável, né? Nós estamos falando de valores que são praticados no dia a dia, certo? Então, observe que a gente conseguiu chegar num valor de 660% de lucro ligado à cultura da extração do leite. E isso eu estou considerando para que haja um parâmetro igual para todas as culturas, que é o produto produzido e coletado no portão aqui do sítio, tá? Por quê? Porque o queijo, ele não vai ser coletado aqui na porta do sítio, nós teríamos que fazer a venda dele direto ao consumidor. Quando nós falamos do ovo, nós também teríamos que levá-lo até o consumidor. Porém, para que existam parâmetros iguais de comparação, nós estamos excluindo a entrega dos produtos. Nós estamos considerando todos os produtos com entrega aqui no sítio. Então, após a produção do leite, o que eu vou fazer? Eu vou entregar ele todo dia para o consumidor. Quem é o consumidor? Pode ser uma cooperativa de leite, pode ser um produtor de queijo aqui da região, que compra esse leite todo dia. Então, eu não tenho, além da questão da produção, eu não tenho grandes custos de armazenagem. O máximo que pode acontecer é que esse leite fique guardado dentro de um tonel de aço, certo? Dentro do freezer de um dia para o outro para a coleta. Uma coisa importante que a gente coloque aqui é que nós estamos falando de uma cultura real. A gente não fica aqui criando situações onde você possui estrutura. Nós estamos falando de pessoas reais, nós estamos falando de culturas reais, nós estamos falando daquilo que acontece no dia a dia. Não estou vivendo aqui de um mundo de ilusão, né? Onde as pequenas propriedades possuem resfriadores de leite, né? Possuem locais para armazenamento, possuem mini usinas de pasteurização. Não, a gente não está falando disso, a gente está falando de vida real. Outro item que nós vamos analisar imediatamente agora na próxima planilha é a produção de queijo. Vamos aproveitar que nós já estávamos falando de leite e vamos utilizar o segmento da produção de queijo. Por quê? Porque a produção do queijo é apenas uma extensão da extração do leite, ok?
Então vocês vão ver na próxima planilha que vai aparecer agora, os itens que nós consideramos na questão da produção de queijos caseiros dentro de uma cultura familiar de pequeno tamanho. Outro fator importante agora, que é o primeiro fator que a gente precisa considerar na questão da produção do queijo, é que nós estamos falando de produzir de forma artesanal. Nós não estamos falando aqui de extrair nenhuma das substâncias do leite, nós não estamos falando aqui de acrescentar nada nas substâncias do leite, nós não temos o objetivo de denegrir aqueles outros produtos que são comprados nos supermercados, por exemplo, nas padarias, no dia a dia das famílias da cidade. Nós estamos falando de um queijo produzido da forma artesanal e da forma mais pura possível, certo? Nós não estamos falando de acrescentar produtos para que esse leite renda, para que esse leite possa dar uma produtividade maior, né, de queijo, não. Nós estamos falando que nós vamos produzir queijos da forma natural, da forma mais simples e mais artesanal possível. Por isso, vocês vão notar que talvez o custo desse queijo seja algo que chame a atenção. Vamos em frente? Vamos agora olhar a planilha com as quantidades dos produtos que nós vamos utilizar para produzir esse queijo. Assim como nós fizemos com o leite, nós incluímos alguns ativos no queijo, né? Por exemplo, nós colocamos ali ativos como um kit de formas. Ah, mas você não tem? De novo, pessoal, nós estamos partindo do zero. Nós estamos imaginando esse negócio do zero para que o custo seja apurado de forma bastante criteriosa. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas quando a gente está falando de empreendimento, quando a gente está falando de formação de preço, é que quando você vai calcular custo, você tem que ser extremamente honesto com você, para que você possa ser muito mais honesto ainda com o seu consumidor. Porque quando você é honesto com você, você tem condições de ser honesto com o teu consumidor. Quando você produz alguma coisa, você simplesmente vai vender a preço de mercado, porque o mercado pratica aquele preço, você tem duas vertentes muito perigosas. Número um, o que o mercado está praticando pode ser extremamente inferior àquilo que você pratica, até porque a forma de você praticar, de repente, é uma forma que consome muito mais custo do que o mercado faz. Por outro lado, o mercado pode estar praticando um valor muito mais alto, que faz com que você tenha possibilidade de entrar numa margem de concorrência muito melhor do que os outros. Porque quando você apura bem os seus custos, quando você é bastante honesto com os custos para você mesmo, você consegue ter noção da margem. E a margem é uma coisa que você vai trabalhar para poder fazer com que o teu produto esteja no mercado em vantagem em relação aos seus concorrentes. Porque esse é o objetivo. Agora, quando você entra com a margem de produto do mercado, você está simplesmente se comparando, você está entrando num grau de igualdade. E aí você começa a concorrer com coisas que são difíceis para um pequeno produtor, como, por exemplo, marcas, né? O peso de uma marca. Por alguém falar assim, que produtos daquela marca é bom, e o teu que não tem marca é desconhecido, as pessoas por muitas vezes vão ignorar, não vão consumir, tá bom? Então, produzir alguma coisa com um custo extremamente bem controlado é muito importante para você. Então, observe agora na próxima planilha que nós vamos colocar o quê? Os valores de cada item que foi considerado para poder compor o custo de um queijo. E esse queijo ele vai variar no peso aí de 500, 600 gramas, que é aquele queijinho Minas, né? Aquele queijinho branco, como é conhecido em outras regiões, aquele queijinho pequenininho, tá bom? Então nós nos pautamos em produzir queijos de 500 a 600 gramas, utilizando a metodologia e a quantidade dos produtos que nós usaríamos para fabricar o queijo para a nossa família, para nosso consumo, ok? Então veja lá na planilha os valores. Agora nós vamos fazer o cálculo e vamos entender o custo final do produto queijo. E vamos com isso também fazer um comparativo com o valor de venda de mercado do produto artesanal queijo.
Por que eu não posso comparar o produto que a gente está calculando aqui com o valor daqueles produtos industrializados? Primeiro, porque a quantidade da produção faz toda a diferença no final. Segundo, porque nós estamos falando de um produto artesanal, não de um produto industrializado. Então vai aparecer na planilha logo a seguir o valor que é praticado pelo mercado para o queijo artesanal. Porém, eu volto a afirmar para vocês, eu gostaria que vocês tivessem muito cuidado de olhar a quantidade dos produtos que nós estamos aplicando. É um produto que eu não vou falar sobre qualidade, mas eu vou falar de composição correta, ok? Ou seja, a gente está entregando um queijo que é queijo, né? Não um queijo que tem parte de queijo. Isso é um aspecto bastante importante. Mas nós não estamos fugindo do preço que é praticado no mercado, para que a gente possa então entender se ele é viável ou não. Veja a seguir, na próxima planilha que vai ser apresentada, o valor final do custo, o valor de venda e a margem de lucro. Impressionante, né? Pois é. Até agora, comparando leite com queijo, nós podemos perceber que está sendo muito mais vantagem continuar produzindo simplesmente a matéria-prima chamada leite. Mesmo você agregando valor ao leite, transformando ele em queijo, perceba que isso não agrega valor financeiro, fazendo com que a margem de lucro se torne melhor. E isso é um fator que para muita gente é impressionante. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim, nossa, eu vou transformar leite em queijo, isso evidentemente vai fazer com que o valor de venda final tenha uma margem de lucro muito maior, não necessariamente. Pelo contrário, existem produtos sim, pessoal, que você transforma matérias-primas básicas em produtos de alto valor. E isso acontece. Isso poderia até acontecer nesse queijo também, caso nós não aplicássemos a matéria-prima conforme é feito artesanalmente. Se a gente industrializasse o processo, por exemplo, pegasse o leite, extraísse dele a parte que faz a manteiga, extraísse dele a parte que se faz a nata e utilizasse de repente o restante do que fica ali para poder produzir o queijo, aí nós estaríamos aumentando absurdamente a nossa margem de lucro. Mas a gente tem que pensar que os nossos clientes não abrem mão do que é qualidade. Qualidade não tem preço. Qualidade é aquilo que todo cliente quer buscar no seu produto. E isso não seria diferente num produto artesanal, muito pelo contrário. O objetivo de quem compra produto artesanal é que está comprando indubitavelmente qualidade. Ou seja, está se comprando algo que é feito da forma correta. Então, por isso, essa margem de lucro dentro do produto artesanal é uma excelente margem de lucro. Vamos para o próximo item? Vamos ao ovo, que é chamado de ovo caipira. Outro aspecto muito importante que vocês precisam ter na cabeça quando vocês vão compor custo e preço de venda para itens que possuem parâmetro de mercado como orgânico. Nós não estamos falando de ovos orgânicos, ok? Isso é muito diferente. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque muitas pessoas vendem ovo caipira, ovo de roça, como ovo orgânico. E isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque quando você vai criar um selo de orgânico para um produto, vamos dar o exemplo do ovo, é fundamental que, por exemplo, as galinhas comessem milho orgânico. Elas não podem comer milho transgênico. E o milho que é comprado no mercado, nos sacos de 40 quilos, eles são milho transgênico. Você teria que ter uma plantação onde você criasse seu milho, onde você não colocasse fertilizante, onde você seguisse todas as regras necessárias do milho para você poder fornecer para as suas galinhas comerem. Ou você comprar milho orgânico que existe no mercado, só que o valor desse saco de milho orgânico, ele se torna absurdamente mais caro. Então, um simples item que é a questão da alimentação do milho, já faz com que esse ovo não seja orgânico. Existe questão de metragem quadrada para que essa galinha seja criada em ambiente livre. Isso, não necessariamente, ele é computado para que a gente possa revender os ovos da galinha caipira. Mas, como exemplo, o ovo da galinha caipira, apesar dela comer um milho que não necessariamente é um milho orgânico, pode ser um milho transgênico, ela é criada em ambiente livre e, acima de tudo também, ela cisca no terreiro. Ou seja, quando a gente considera a questão da alimentação, a gente considera apenas o milho, como vai aparecer na planilha a seguir. Vamos lá, vamos ver os itens que compõem o custo do ovo caipira.
Viram, pessoal? Viram os itens? São itens simples, né? A gente compõe o custo do ovo, começando pela galinha. De novo, a gente volta ao objeto inicial para que a gente possa ter o ovo. A gente não tem ovo sem galinha. Então a gente precisa ter na composição do custo a galinha, a gente precisa ter na composição do custo o milho, a gente tem na composição do custo a luz, porque a gente gasta energia elétrica muitas vezes para poder manter o galinheiro aquecido, para poder manter o pintinho, né, que vai ser criado lá aquecido, isso é necessário. E por que a gente não tem, por exemplo, o custo do galinheiro, por que a gente não tem custo de embalagem? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o custo do galinheiro seria tal como o custo do curral. Construindo um galinheiro, o que nós faríamos? Nós faríamos a depreciação desse galinheiro durante 10 anos, ou seja, o valor dele não vai chegar a 1 centavo por dia. Então, ele é desprezível nesse momento. E por que não da embalagem? Porque normalmente o ovo caipira, ele é vendido através de embalagens recicladas. Ou seja, essas embalagens são coletadas dentro do ambiente das famílias, as pessoas trazem as suas próprias embalagens, porque existe uma cultura de não utilizar, né, consumir embalagens como na indústria. É muito normal isso. O máximo que se vende um ovo caipira é dentro de um saquinho plástico bem arrumadinho e fim de papo, né? É difícil a gente encontrar ovos caipiras com embalagem. Ah, existe sim. Por isso que eles são muito mais caros, ok? Então a gente está fazendo aqui o mesmo parâmetro que a gente fez para o leite, certo? Que é a entrega na porta aqui do sítio. A gente não está pensando em entrega, assim como a gente fez também com o queijo. E no caso do queijo, a gente colocou lá a embalagem, porque não tem como vender um queijo solto, né? Seria anti-higiênico, né? A embalagem e o fechozinho está lá os valores. Mas para o caso do ovo, o ovo já vem com a própria embalagem dele natural, beleza? Então vamos agora colocar os custos de cada item que compõe o preço final de um ovo, tá bom? A gente está calculando o preço final de um ovo. Coloca aí os custos. Ok? Então, apresentados os custos, vamos agora chegar ao valor total na próxima planilha e do valor total da unidade nós vamos transformá-lo em dúzia e vamos colocar o valor que é praticado no mercado. De novo, não estamos falando de ovos orgânicos, nós estamos falando de ovos caipiras, ok? Vamos lá, bota a planilha aí com os valores. Observem que na planilha apresentada agora, a margem de lucro do ovo fica também dentro de uma margem bem abaixo do leite. Ou seja, nem o ovo nem o queijo conseguem combater o leite. O leite, uma matéria-prima bastante natural, que é extraída de uma forma simples, com a higiene adequada, é óbvio, mas de uma forma simples, o leite continua sendo o rei de uma cultura familiar básica. Observem que o valor da margem de lucro dele é altíssima. E o melhor, você extrai ele, coloca no recipiente adequado, com a higienização feita corretamente, e você já entrega ele para o cliente final. Certo? Então, observem que dentro de uma estrutura familiar básica, de um sítio, por exemplo, aquela ideia de que entregar o produto industrializado é a melhor maneira de ganhar dinheiro, não é. De fato, não é. E o mais importante, pessoal, quando a gente fala de vacas leiteiras, a gente tem que lembrar que se a gente tiver um touro, a gente consegue fazer reprodução delas. E com a reprodução delas, a gente consegue ter bezerros. Ou seja, aquele custo de investimento inicial de você adquirir um bezerro, ele é abatido através da nascença do bezerro dentro da própria fazenda, dentro do próprio sítio. E isso vai fazer com que a tua produtividade dentro de 3 anos aumente. Então você vai fazer com que haja um aumento da produtividade. Com isso, não é a tua margem de lucro que vai aumentar. O que vai aumentar é a tua receita. Quanto mais leite você tiver capacidade de vender, você vai aumentar a tua receita. Isso vai fazer com que o teu ganho aumente. A tua margem de lucro continua sendo maravilhosa, como foi apresentado acima. Por isso, não se engane. Você que tem uma agricultura familiar, você que tem um pequeno sítio, você que cultiva algo que seja natural, não se engane. Nem sempre industrializar é o melhor caminho. O que pode ser feito para produtos industrializados?
dentro de culturas familiares básicas, como um sítio, por exemplo, é você investir em informação do produto. Por exemplo, se nós fôssemos vender o nosso queijo, como estávamos falando há pouco, nós poderíamos dizer, por exemplo, que esse queijo é feito com 5 litros de leite. E isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Quando você fizer o corte daquele queijo, por exemplo, para poder provar, você vai perceber que a textura dele é completamente diferente da textura dos queijos que são comprados, industrializados e até mesmo daqueles que são considerados artesanais, que possuem algum tipo de aditivo dentro da sua fórmula de construção. Então, quando você agrega informação a um produto como esse, como por exemplo o queijo, você vai fazer com que o cliente final entenda que ele está pagando mais. Vamos fazer de conta, né, que ao invés de vender um queijo a 15 reais, eu vendesse o queijo a 20 reais, eu diria para ele que esses 5 reais que ele está pagando é porque ele está consumindo um queijo de leite puro e não queijo com aditivos que façam que ele se torne aquilo que ele está vendo e não efetivamente com os benefícios de saúde que ele possui, ok? Então, para produtos de cultura familiar, é sempre muito importante e factível aplicar-se o conhecimento científico. Por isso, se você está assistindo esse vídeo agora e você tem um exemplo de caso, você conhece alguém que tem um exemplo de caso como esse que nós estudamos hoje, por favor, mostre esse vídeo para essa pessoa. A gente sabe que no campo as pessoas têm muita dificuldade de ter acesso à informação, mais ainda do que a gente tem na cidade. Que as pessoas têm dificuldade de ter acesso ao YouTube, de imaginar que existem casos como esse. Assim como existem zonas muito bem desenvolvidas, existe também uma quantidade dentro da agricultura familiar, dentro da cultura familiar de subsistência própria, existe muita gente que não tem conhecimento e acesso à informação. Por isso, eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo hoje, trazendo um exemplo prático. Saibam vocês que ficou eleita aqui a produção de leite. Por quê? Porque ela é, de fato, a mais rentável e a mais adequada para esse tipo de negócio. Pessoal, não desacreditem de que tudo pode ser desconstruído. Tudo, sim, pode ser desconstruído e visto de uma forma diferente. É óbvio que dentro de uma cultura familiar se torna muito mais difícil desconstruir o conhecimento daquele que é o mais sênior do local, né? Daquele que sabe, através da prática, o fundamento da coisa. Por isso, quando a gente vai fazer um projeto como esse, de desconstruir e utilizar o planejamento dentro de uma cultura familiar, é muito importante que você fique frente a frente com aquele que possui o conhecimento prático, porque você vai mostrar para todos que com números e com práticas científicas, você consegue aprimorar e fazer com que esses negócios se tornem efetivamente rentáveis, porque eles são negócios muito bons. Muito obrigado de vocês estarem até aqui comigo em mais esse vídeo. Eu gostaria de reforçar que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem esse assunto para pessoas que vocês conhecem, que possuem culturas familiares como essa, nos acompanhassem nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, especificamente no YouTube, acompanhasse as nossas lives todas as quintas-feiras às 18h01. Eu gostaria de dizer também que nós estamos modificando o dia da nossa aula ao vivo no YouTube. Em breve vocês vão ter conhecimento através das redes sociais, um novo dia e um novo horário. E muito obrigado mais uma vez e eu espero vê-los em breve. Até lá, pessoal!